Bem, queridos amigos, lição número 3, mais uma semana de estudos. Essa lição desse trimestre vem falando sobre os administradores de Deus, a fidelidade como um foco principal em nossa vida. E a lição dessa semana fala sobre o pacto do dízimo, ou dízimos de nós, né? Ou dízimos Deus e nós. Os títulos podem ser diversos, mas vai focalizar principalmente a questão do dízimo, né? Deus fez aliança com o seu povo em vários momentos. E uma dessas alianças foca a questão da fidelidade ao Senhor. Deus quer desenvolver em nós essa crença da fidelidade. Nós devemos crer no Senhor e a nossa crença está ligada justamente à nossa fidelidade. Deus está nos preparando para momentos futuros, quando vamos depender totalmente dEle. Por isso, nossa dependência hoje dEle é mostrada ou é vista através da nossa fidelidade. Como disse um escritor evangélico John Blanchard, ele disse o seguinte: a verdade fundamental da mordomia é que tudo que nós tocamos pertence a Deus. É um grande pensamento. A verdade fundamental da mordomia é que tudo que nós tocamos pertence a Deus. O verso áureo da semana está em Malaquias 3, verso 10, que diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que vocês não vão conseguir recolher tudo que eu vou dar nessa bênção. Então esse é o verso áureo da semana. Um verso áureo que nos desafia a fazermos prova do Senhor nosso Deus. Ou seja, Deus está dizendo: eu estou combinando com vocês fazem a vossa parte e eu farei a minha parte 10 vezes mais do que essa que vocês estão fazendo. Quando é que foi instituído a questão da devolução do dízimo? Algumas pessoas questionam isso e muitas vezes o ser humano é egoísta. Ele não quer reconhecer que tem que devolver algo para Deus. E por isso muitos acabam não usufruindo das bênçãos do Senhor. Deus, ele é assim próspero. Deus, ele ama a prosperidade, ele quer dar prosperidade aos seus filhos. Eu conheci um senhor de uma agência de automóvel, ele não era crente, mas devolvia o dízimo. E havia uma prosperidade grandiosa na vida daquele homem. Ele dizia: eu aprendi desde pequeno, meu pai me ensinou que eu tenho que devolver o dízimo. E tudo que eu vendo aqui, eu faço a devolução do meu dízimo. Eu vou numa igreja e eu faço a devolução do dízimo do Senhor. Interessante, né? Muitas vezes aqueles que creem em Deus não têm uma fé suficiente como essa. Jesus recebeu a visita de um centurião que disse a Jesus: meu servo está doente, o senhor não precisa ir lá. O senhor dá uma ordem e o meu servo vai ficar curado. Jesus disse: como é que é? O senhor der uma ordem, porque eu sou um homem que eu dou ordem, as pessoas cumprem. Se o senhor der uma ordem, eu tenho certeza, meu servo ficará curado. Jesus disse: nem em Israel, que é a terra escolhida, o povo escolhido, eu achei uma fé como essa, de uma pessoa, de um pagão, de uma pessoa que estava no meio de um povo pagão. E esse centurião demonstrou uma fé muito grande em Jesus. E muitas vezes as pessoas de fora têm mais fé no Deus provedor do que nós possuímos, que conhecemos a palavra de Deus. Por isso é importante nós estudarmos para que possamos assim, ampliar a nossa visão, o nosso conceito de um Deus bondoso, provedor e que quer nos abençoar. Quando na Bíblia nós lemos sobre o dízimo, nós vemos que foi através de Moisés, com o povo no limite da terra prometida, foi ali que Moisés deu instruções preciosas a respeito das bênçãos que o povo poderia receber na nova terra, na terra prometida, aquela terra que diz a Bíblia, mana, leite e mel. E Moisés ali disse para o povo: se vocês forem fiéis a Deus, se colocarem Deus em primeiro lugar, Deus vai abençoar a entrada e a saída de vocês, vai abençoar o vosso campo, vai abençoar os vossos animais, vocês terão para emprestar, vocês serão cabeça e não cauda, se vocês obedecerem ao Senhor e forem fiéis e colocarem o seu Deus em primeiro lugar. Nem todo mundo entende isso, mas é assim mesmo. Deus recompensa os seus filhos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Kartik era um rapaz indiano. Ele aprendeu com um médico algumas funções assim da medicina. Aprendeu a aplicar injeção, aprendeu a olhar a garganta de uma pessoa, aprendeu a se diminuir a febre de uma pessoa, fazia pequenos serviços, até cirúrgico. Aquele médico adventista ensinou o Kartik a fazer essas intervenções pequenas. E não é que o médico foi embora e o Kartik ficou no ambulatório atendendo as pessoas. Ele sabia que não era um médico, mas ele sabia que podia ajudar muitas pessoas. Kartik era um fiel dizimista e dizia para as pessoas: Deus em primeiro lugar.
E quando as pessoas conversavam com ele, percebiam que a conversa dele era uma conversa voltada sempre para Deus. Kartik resolveu plantar uma plantação de abóboras. Seus vizinhos também resolveram plantar. Ele tinha um quintal grande e plantou abóboras. E o interessante é que as abóboras de Kartik eram mais viçosas do que as dos seus vizinhos. Todo mundo começou a reparar no tamanho das abóboras do quintal de Kartik. Algumas lagartas, alguns gorgulhos começaram a atacar as abóboras dos quintais vizinhos, mas de Kartik elas não atacaram. E Kartik, nem mesmo ele sabia porque isso estava acontecendo, até que ele se lembrou das palavras de Malaquias 3, que diz assim: por causa de vós, repreenderei o devorador. E os vizinhos vieram lá e perguntaram: Kartik, você usa algum tipo de defensivo agrícola, algum tipo de veneno para espantar as lagartas e os gorgulhos? Ele disse: não, não uso nada, é natural, o que eu plantei está aí, como vocês plantaram. Mas não é possível, olha nossas abóboras, todas estragadas, furadas, e as suas perfeitas. Ele disse: é porque eu sou dizimista. E Deus prometeu que iria repreender o devorador. Os vizinhos ficaram interessados. Como é que é? Você é o quê? Sou dizimista. Eu dou o dízimo do Senhor, da minha renda, eu devolvo 10% ao Senhor. E os vizinhos ficaram interessados e muitos acabaram recebendo a mensagem do Evangelho no coração e aprenderam sobre a questão da fidelidade. Assim, naquela remota vila de Bengala, esse nosso irmão pôde testificar da fidelidade no dízimo recompensada pelo Senhor. Quando começou essa prática do dízimo? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, aparece pela primeira vez a questão do dízimo, quando Abraão teve o seu sobrinho Ló atacado no meio de uma guerra, 5 reis contra 3 reis, e os 5 reis dominaram o vale de Sodoma e levaram os habitantes de Sodoma como escravos e os seus bens também. E contaram para Abraão, e Abraão conversou com Deus. E Deus disse: você vai atrás dos captores do seu sobrinho e você vai ter vitória. Abraão os atacou de surpresa com os seus empregados e obtiveram uma vitória assim estrondosa, a ponto de sobrar despojo, que era o que os soldados inimigos deixaram para trás. Era muita coisa. O rei de Sodoma veio conversar com Abraão, agradeceu muito e disse: Abraão, pode ficar com tudo para você. Abraão disse: não, eu não quero nada. Pode deixar para os meus homens que trabalharam, que eles peguem a parte deles e os outros peguem também, mas eu não quero nada. Eu não quero que ninguém diga que me enriqueceu. A única pessoa, o único ser que vai me enriquecer é Deus, que eu confio nele. Em seguida, Abraão se encontrou com um sacerdote de Salém, chamado Melquisedeque, uma figura enigmática, mas chamado sacerdote do Deus vivo, a quem Abraão devolveu o dízimo de tudo. Abraão era uma pessoa espetacular, temente ao Senhor, e sabia que podia confiar no Deus provedor. Quando Deus disse que ele saísse de sua terra, ele largou tudo e foi para onde Deus o havia mandado. Se tornou um expoente na história de Israel. Tanto que, por causa de Abraão, todas as pessoas se tornaram filhos de Abraão e Jesus Cristo nasceu da descendência de Abraão. Porque Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, referenciando o nascimento de Jesus, que abençoaria com a salvação todas as pessoas dessa terra. Olha o que Ellen White escreveu no livro Mordomia Cristã, ou Conselho sobre Mordomia, página 81. Ela escreveu o seguinte: Deus especificou dízimos e ofertas como sendo a medida de nossa obrigação. E Ele deseja que nós façamos uma devolução regular e sistemática. Examine cada qual as suas rendas com regularidade, pois são todas uma bênção de Deus para a nossa vida. E ponha de parte o dízimo como um fundo separado para ser sagradamente dado ao Senhor. Diante disso tudo, devemos aprender aqui uma lição ou 2 lições. A primeira lição é: depois que o homem diz, creio, ele deve confiar em Deus e então deve colocar a sua renda nas mãos do Senhor. A segunda coisa é, se a pessoa não crê em Deus, reter aquilo que pertence a Deus significa incredulidade, desconfiança da providência divina. Vamos então, nessa semana, estudar esse assunto tão palpitante, um assunto que nos liga a Deus como um pacto. Nós fazemos nossa parte e Deus cumpre a dele através de suas gloriosas bênçãos. Que assim seja no decorrer dessa semana. Eu oro a Deus e digo: Senhor Deus, obrigado, porque essa lição vai nos colocar diante da suprema confiança que devemos ter no Senhor como nosso provedor. Abraão foi fiel. Dá no Senhor esse instinto de fidelidade. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz tarde de sábado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.
Fique com Deus.